Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades que as entidades filantrópicas têm para fazer uma avaliação de custos, né? Entre aquilo que ela recebe de repasse do SUS e aquilo que ela efetivamente gasta, né? De insumos e tudo mais. A primeira parte dessa discussão ela começa com a forma com a qual o paciente do SUS é admitido e até o processo final de liberação desse paciente. O ideal é que você tenha sistemas para apontar isso, né, e te indicar custos normais, permita fazer uma comparação normal daquele custo, como se ele fosse um beneficiário de um plano de saúde. Então você precisa de balizar essa comparação com um caso de um plano de saúde ou com uma tabela própria do beneficiário. O melhor cenário é sempre criar uma tabela, um centro de custo específico para esse atendimento, né? E associar o atendimento a esse centro específico e os outros centros de custo, né? Eles serem sempre aliados a esse centro de custo matriz do SUS. Então você vai conseguir medir, por exemplo, o custo de hotelaria, de materiais, de medicamentos, né? E você vai poder simular e comparar esses custos com aquilo que você tem de realidade, ou de convênio, ou de tabela própria, como você queira classificar, ou então da própria precificação da CBHPM. Isso precisa ser feito através de sistemas de informação. Não adianta você tentar fazer isso simplesmente através de uma planilha do Excel ou controle manual. Não dá para fazer. Por exemplo, você tem medicamentos que você utiliza no atendimento e eles são N medicamentos, né? E até uma boa forma de você identificar falhas no processo de liberação de medicamentos. Muitos hospitais filantrópicos, eles têm sistemas de informação, mas eles não fazem comparações desse custo efetivo com o custo real. Então ele nunca sabe dizer qual que é o percentual de atendimento que ele está fazendo do SUS, né? Se está dentro da margem de 70% do seu custo, ou se ele está acima dessa margem de 70% do custo. É uma escolha difícil, como eu sempre falo, você analisar custos em saúde, você precisa de um background de informações muito grande. Você tem que entender, por exemplo, que uma das tabelas de referência que você pode usar é a CMED para medicamentos. Mas material você vai ter que realmente analisar de acordo com o material gasto, né? Você vai ter que fracionar esse material, você vai ter que condicionar, por exemplo, o uso daquele material a determinadas diretrizes de preço. Por exemplo, se você compra uma fita micropore de um fornecedor X, você tem que entender qual que vai ser a metragem que aquele paciente vai usar, né? Se ele vai usar uma ou duas ou mais fitas, né? Então você tem que ter essas informações e às vezes elas são muito mal computadas. Tem gente que faz um curativo é, que parece um sem limite de micropore ou sem limite de uso de esparadrapo. E tem outros que usam racionalmente esse material. Não adianta você tentar associar isso com uma economia. Você tem que controlar essa economia, esse uso de material. A maior parte das despesas médicas, ela não ocorre por causa dos honorários, né? Ela ocorre por causa da cobrança de material e medicamento e dos prejuízos que acontecem, né? Má condicionamento, má manipulação. Então, por isso que eu falo que as equipes de enfermagem, elas têm que entender que aquilo que ela gasta excessivamente pode gerar um custo para a entidade com a qual ela trabalha e ela vai acabar prejudicando não apenas a economia do hospital, mas prejudicando a si mesmo. O hospital endividado vai ter menos condições de pagar uma dívida. É claro que eu não sou a pessoa mais indicada sobre essa questão de curativos e cuidados.
Isso realmente tem que ser feito com uma especialista, né, uma médica, uma enfermeira especialista nessa área. E eu recomendo seriamente contratar o serviço de uma enfermeira para analisar a utilização desses materiais e medicamentos, né? Uma enfermeira auditora com foco, um enfermeiro, né, auditor, com foco nesses tipos de custos e processos. Você pode ter o curativo feito de um jeito, né, muito oneroso e um curativo da mesma para a mesma ferida com muito menos custo e com um cuidado assertivo para o paciente. Aquilo ali não vai saltar, aquilo ali vai ser bem resolvido. Então, essas questões do custo, elas precisam de ser medidas. Você não consegue, né, mensurar esse gasto se você não fizer o processo certo, né? E existe também uma cultura muito grande em alguns hospitais que, por exemplo, faltou algum material ou medicamento no atendimento de algum beneficiário, no lugar de fazer uma requisição normal na farmácia, ele simplesmente vai lá e abre o carrinho de emergência, né, e utiliza aquilo que está lá dentro para fazer o que ele precisa fazer. Esses fluxos de enfermagem, eles precisam ser muito bem mapeados, porque o carrinho de emergência, o sentido dele é para uma emergência mesmo. Não é para simplesmente você agilizar o seu trabalho dentro da instituição de saúde. Isso tudo é um custo, né? Você vai, se você lacra aquele carrinho, se você tem um controle de estoque naquele carrinho, isso acaba impactando e você tem que se submeter a inventários e controles periódicos desses carrinhos, porque os medicamentos, materiais que estão lá, eles são sujeitos a um prazo de validade. Então isso tudo tem que ser considerado, né? E hospitais filantrópicos, como eu estava tratando, eles têm geralmente um péssimo controle do uso de materiais e medicamentos durante o uso, a internação daquele paciente. E a forma com a qual a remuneração do SUS é feito para diária de uma internação eletiva ou internação de urgência, ela é muito ela é muito pouco vantajosa para um hospital filantrópico se manter. E dificilmente você vai conseguir encontrar hospitais filantrópicos que conseguem se manter só pelo SUS, né? Eles precisam de ter uma receita de plano de saúde também. Os hospitais públicos, eles sobrevivem, né, naquele jeito, né, na base dos editais, de licitação, de emendas parlamentares, né? Então esse é um processo que ele acaba condicionando a corrupção, né? Aquele benefício, custo para políticos inescrupulosos, né? São poucos os que realmente fazem aquilo ali da maneira correta e o controle de gastos fica muito perdido. Então você perde modelos de remuneração e eficiência, né? Você não tem como comparar. Se você não compara, você não consegue entender se aquele atendimento, aquele caso específico, ele foi um caso oneroso para a instituição, ela gastou mais do que ela proporcionalmente recebe, né? E geralmente ela gasta muito mais, ou se ela conseguiu equilibrar alguns pontos dos custos ali. Principalmente em atendimentos ambulatoriais, né, os famosos BPAs, e nas internações, os AIHs. Então isso tudo acaba se operado, se o hospital não controlar isso bem controlado, se ele não fizer um papel de compliance específico para o SUS, ele nunca vai ter uma resolutividade financeira boa. E eu sempre falo que às vezes compensa você investir agora num treinamento de auditoria e acompanhar a equipe de enfermagem e conscientizar sobre os gastos, sobre o manuseio correto dos curativos, do que você simplesmente tacar a pessoa lá, não dar uma orientação. A rotatividade de hospitais é muito grande, né? Dificilmente você vê
o mesmo profissional ficando muito tempo naquela área, né, naquele mesmo hospital. Então, uma área que tem uma rotatividade muito grande. E nos interiores do nosso Brasil a gente vê isso de uma maneira muito complicada, né? Os hospitais filantrópicos, eles praticamente são a retaguarda do SUS. Então isso precisa de ser olhado com muito carinho. Os hospitais também precisam de aprender a gerenciar esses custos, né, da forma correta para poder ter algum resultado ou estimar corretamente seu custo hospitalar, né? Existem cursos da FENAOSP, da Federaçantas, para tratar sobre essa questão de gestão. Mas eu recomendo que você realmente contrate uma consultoria para fazer esses levantamentos de gasto e te propor uma redução, né? Um processo melhor, um ciclo melhor de capacitação e atendimento, né? E cuidados voltados para o paciente, né? Que isso vai fazer a diferença, né? Eu desejo a todos um bom dia, um excelente final de semana. Clique no canal, inscreva-se no joinha, dê o seu like, compartilhe e não passarão.